Pessoal, boa noite. Pessoal da TV Ibis, nosso boa noite. Pessoal de Goiânia, pessoal de Brasília. Estamos de volta aqui depois de umas pequenas férias para que a gente possa dar continuidade ao nosso curso. A nossa intenção é continuar discutindo as questões familiares sobre uma visão de interferência de campo, sobre a visão do Bert Hellinger, casada com a visão de Pietro Baldi, doutrina espírita, a fim de que a gente possa alargar um pouco a nossa compreensão em relação a nós mesmos, em relação à nossa família. Então nós vamos fazer a nossa prece final, a nossa prece inicial, e logo depois da prece nós damos início à nossa aula. Boa noite. Vamos fechar os nossos olhos, inspirando fundo. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de encontro, de estudo, e que possamos, Senhor, absorver o máximo possível para as nossas vidas. Que possamos colocar em prática tudo o que recebemos aqui e em toda a nossa vida. Nos proteja, que assim seja. Muito bem. As nossas aulas, a primeira aula já está no YouTube, né, Estevam? A próxima vai estar que dia? Tá, a segunda não está ainda. Tá, então a primeira aula já está no YouTube. A segunda e a terceira vai ser colocada agora. Tá ok. Então vamos lá, nós paramos no slide 19. Marquinhos, slide 19. Pessoal, vamos prestar bem atenção, porque eu gostaria hoje que a gente deixasse essas coisas bem claras. Nós trouxemos uma série de exemplos para facilitar. Essa imagem aqui dá uma ideia do que a gente chama por campo. Quando nós estamos falando num campo, nós estamos falando numa interferência de ondas vibratórias. E estamos falando interferência de onda vibratória mental. Tá claro? Então nós vimos aqui nos cursos passados, nós já falamos muito nisso, que existe dois tipos de ligação. A ligação sistêmica, que é muito semelhante à ligação não local da física quântica, ou seja, uma ligação intrínseca, aquela que já está em nós, e uma ligação de um campo vibracional, ou seja, um campo de interferência de onda, semelhante a um holograma. Então o universo é um holograma, consequentemente tudo é um holograma em derivação. E o campo familiar, o campo mental que nos envolve, o campo de informação que nos envolve, a todos é um holograma. Então todos nós estamos interligados. Todo o universo, aqui está representado só pessoas, mas não é só pessoas, é a pessoa, é animal, é tudo aquilo que é vivo. E vivo a gente considera todos os seres, desde os minerais até os vegetais, até os animais, até o homem, até o anjo, até outras formas de vida que a gente nem sequer cita ou conhece. Então, consequentemente, nós estamos todos interligados. E nós mostramos que essa interligação se dá através do núcleo mental. No nosso caso, através do núcleo mental. O núcleo mental é aquilo que a gente vai formando em relação a cada pessoa e em relação à nossa própria vida. Então ele funciona como um filtro. Então cada pessoa está interligada à outra, que está representada aqui por essas linhas, mas os seus núcleos mentais, que está representado aqui pela interseção, significa aquilo que ela tem de imagem formada de cada pessoa e os seus conteúdos próprios, que giram na sua mente, semelhança de um satélite que fica o tempo todo girando no campo da aura, no campo do nosso holograma pessoal. Então nós estamos interligados, não só os seres humanos, mas também os animais. Próximo slide. Olha aqui que o Bert fala. Como poderia explicar-se de outra maneira que um animal encontre exatamente a planta de que precisa para aliviar um sintoma físico? Ou que um cão sabe quando seu dono está voltando para casa? Existem várias experiências feitas hoje em dia que mostram nitidamente a captação do cão em relação ao dono quando volta, quando adia, quando não vem. Quer dizer, já foi feito vários trabalhos nessa área. E nós sabemos, não só os cães, mas se você pegar também o índio, ele não precisa estudar para saber o remédio. Aquilo vem, já tem dentro da tribo, através dos pajés, através da intuição, através dos fatores mediúnicos, e eles vão descobrindo isso na natureza. Uma certa vez eu tive um paciente que eu encontrei numa crise fortíssima, uma crise, ele era um andarilho que andava pelas cidades, e eu estava no 6º ano de medicina, atendendo numa cidade, fazendo uma extensão universitária, e quando pensou esse andarilho chegou por lá.
E ele era totalmente confuso, ele estava num quadro de total confusão mental. E como ele tinha andado muito, ele estava com o pé todo edemaciado, todo cheio, inchado por todos os lados, com várias lesões. E aí eu peguei ele e fui levar ele para um local para tratá-lo. E aí eu perguntei para ele, como é que você consegue andar dessa forma? Ele falou, peraí. Ele foi lá no mato e trouxe uma planta para mim. Falou, doutor, essa planta aqui, quando a gente passa e toma, ela anestesia. Aí eu falei, não brinca. Eu falei, me dá aqui, deixa eu colocar na boca, e era verdade. Quer dizer, como ele tirou, na confusão mental inteira dele, ele sabia dessa planta e ele usava essa planta para aliviar o processo que ele estava vivendo. Então esse lado é o lado intuitivo, o lado que vem, o lado que está em nós, que nós podemos dizer até que é instintivo. Eu falo que é o lado que a bondade divina age sobre nós e acaba transformando isso em informação, porque nós estamos envolvidos num campo de informação. Então essa informação pode chegar a nós através dos mais diferentes meios, assim como chega para o animal, assim como chega para nós, assim como chega para o pássaro. Como é que o pássaro sabe que lado que ele vai colocar a portinha da casinha dele? Como é que ele sabe tecer todo aquele processo? Quer dizer, tudo isso é um campo de informação de que todos nós estamos envolvidos. Próximo slide. No nível dos movimentos da alma, atua uma outra consciência. A semelhança de nossa consciência habitual, que percebemos em termos de culpa e inocência, essa outra consciência que nos faz transpor os limites de nosso grupo e sintonizar com algo maior, congregando numa unidade, num patamar superior, os lados opostos, também se deixam perceber por meio do sentimento. Isso só ocorre, porém, quando já progredimos um pouco no caminho que vai além de nossa consciência habitual. Lembra que quando nós falamos aqui da queda, nós mostramos que o espírito é um só. Cansado já de falar isso aqui. Esse espírito um só, na hora que nós vamos caindo, nós vamos formando vários tipos de consciência. Essas consciências estão no nosso inconsciente. E daquela forma que nós já falamos. Quando nós falamos inconsciente, não quer dizer que o inconsciente não tenha consciência. Porque ele age sobre nós e muitas das ações que nós tomamos são provindas do inconsciente. Mas nós é que não temos percepção. Então existe em nós vários tipos de consciência. Essa consciência que atua aqui através do nosso campo mental, essa consciência que faz a formatação do nosso campo mental, que utiliza o nosso cérebro como elemento de projeção e de recepção, na verdade é uma consciência, essa consciência habitual, acima dela tem uma outra consciência. Então aquilo que nós já falamos aqui, consciência C1, C2, C3, C4, CN, o espírito. Então nós estamos, o que nós estamos fazendo? Através do processo de encarnação, utilizando os recursos corporais, nós estamos desenvolvendo o nosso campo mental e desabrochando o nosso campo consciencial em busca do espírito. Então esse é o caminho que nós seguimos. Nós plantamos no solo terreno, através da personalidade que é formada por diferentes forças, a condição de desabrochar níveis de consciência cada vez mais altos em busca do espírito que está dentro de nós e que é um, porque ele, na verdade, representa a união de Deus, unidade, totalidade e individualidade. Então, muito bem. Então, dentro de nós tem vários tipos de consciência, mas tem uma consciência que está no nosso inconsciente que ela é de nível totalitário, que ela é de nível de unidade, ou seja, que nela não tem separação. Então, quando o Bert Hellinger está trabalhando, e na hora que ele fala sobre isso, ele está usando essa consciência. Essa consciência não faz separação. Essa consciência não divide. Essa consciência não separa. Essa consciência não está presa apenas na culpa ou na inocência, no julgamento ou no que seja. Essa consciência é algo que unifica. Para onde nós estamos caminhando? Nós caminhamos para a unificação do amor. Lembra que até o egoísmo é um tipo de amor. Amor a si mesmo. Então nós caminhamos do amor a nós mesmos para o amor de unidade, para o amor de bondade, para o amor de compreensão, para o amor de aceitação. Então, à medida que nós vamos caminhando, nós vamos modificando o nosso campo mental, consequentemente o nosso campo de consciência e, consequentemente, saindo dos estágios mais inferiores da evolução para os estágios superiores da evolução. Então, existe em nós várias consciências. Nós não temos ainda elas despertas, mas elas estão em nós. Então, quando nós pegamos um exemplo de um santo, eles despertaram inúmeras consciências já.
enquanto nós ainda estamos na consciência egóica, na consciência individualista, na consciência corriqueira, na consciência que divide e só pensa em si mesmo. Então, à medida que nós vamos evoluindo, essa consciência vai se manifestando à medida que nós vamos galgando o campo de ascensão espiritual ou de ascensão íntima. Porque todo esse processo está dentro de nós mesmos. Próximo. Olha o que o Baldi fala. Tudo está conexo e se repercute, comunicando-se pelas vias físicas, dinâmicas e espirituais do universo. Eu acho muito bacana essa passagem do Baldi. Está na descida dos ideais. Porque ele fala aqui, ó, a conexão é toda. As vias dinâmicas, as vias físicas e as vias espirituais. A nível físico, a física quântica já está mostrando que todos nós estamos interligados. As partículas atômicas todas estão interligadas. Por quê? Porque a partícula pode ser uma partícula e ela pode ser uma onda. Então, significa que ela está em vários locais ao mesmo tempo. Ok? Então, ou seja, a nível atômico, subatômico, nós estamos todos ligados. O que o Baldi fala é que não é só a nível físico, não é só a nível molecular, não é só a nível atômico, não é só a nível subatômico, é também a nível dinâmico, de tudo aquilo que é dinâmico no universo, e a nível consciencial, a nível espiritual. Então todos nós estamos interligados, através de dois tipos de ligação. A ligação não local, que é a ligação provinda do sistema, que ela é intrínseca, ela está em nós, é a nossa ligação com Deus, a nossa ligação com o todo. E a ligação vibracional, através da interferência de ondas, sejam destrutivas ou sejam construtivas, dentro de um processo semelhante a um holograma, onde todos nós nos ligamos por uma vibração única. Certo? Então todos nós, tudo está interconectado. Desde o universo até o homem. Do átomo ao universo. Ok? Próximo. Todos os momentos de cada fenômeno estão conexos, um contido em germe no outro, com todas as suas consequências. Gente, guarda essa frase aqui. Eu vou repeti-la. Todo mundo prestando atenção. Pessoal da TV Ibis aí. Pessoal de Goiânia. Presta atenção. Para de conversar. Olha aqui. Todos os momentos de cada fenômeno estão conexos, um contido em germe no outro. Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui, vamos pegar dois campos aqui, o campo elétrico e o campo magnético. Todo mundo sabe lá que o campo elétrico se propaga, forma um campo magnético que é paralelo a esse, perpendicular a esse campo elétrico. Muito bem. Se nós pegarmos o campo elétrico e o campo magnético, ele vai se manifestar no nosso mundo. Mas nessa concepção que o Baldi fala, que ele é muito interessante, nesse campo magnético que está perpendicular ao campo elétrico, ele também traz uma informação, como germe de uma dimensão superior. Então nós poderíamos dizer o seguinte, que nós vivemos num mundo multidimensional, e que a dimensão superior manifesta na inferior através da informação. Então uma partícula não é só uma partícula. Ela contém nela também um germe de informação. Então o nosso mundo ele é organizado de tal forma que matéria, energia e informação estão conexos. Então a energia e a matéria é produto da informação. E nós poderíamos ter um pouco mais longe. A informação é produto da consciência. Então aí nós podemos generalizar que tudo é consciência. Que no plano aqui, quando se soma a energia do mundo, não se acha energia excedente para explicar a presença do mundo espiritual. Por quê? Porque essa energia que está sobrando, que constrói o mundo espiritual, no nosso mundo aparece como informação e como fator de organização do nosso mundo. Então se nós colocarmos um universo formado de consciência, formado de informação, formado de energia e de matéria, nós compreendemos então que tudo está conexo. E que a matéria nada mais é do que consciência solidificada, e a consciência nada mais é do que a energia liberta do campo da matéria em retorno a Deus. Ou seja, a substância é única, é um campo de monismo, onde da matéria e o espírito existe uma linha de ligação.
Não é o dualismo que separa a matéria do espírito e forma uma visão de conexão. Mas é uma continuidade. A substância é única que vai se transformando em várias formas dentro do processo evolutivo. Antes era espaço, tempo, átomo. Hoje é consciência, anjo, arcanjo. E isso tudo está conexo. Então, se nós pensássemos como se fosse algo que a gente dobrasse, como se fosse um papelão, dobrando até transformar num ponto. O ponto nós poderíamos dizer que era partícula. E o papelão dobrado é a informação. Cada partícula possui uma informação provinda de um campo de consciência. Entendido? Vamos lá. Próximo. Alguma pergunta aí, Goiânia? Alguma coisa, pessoal da TVI? Se tiver pergunta, pode mandar para a gente. Daqui a pouco nós vamos ler as que já existem. O todo não foi feito por Deus de uma só vez, para sempre. Olha que bacana, isso é muito bom. Porque a maioria das religiões, a maioria das nossas concepções, elas são antropomórficas. Ou seja, Deus fez o mundo e caiu fora do mundo. E não é assim. O mundo está sendo feito. E se faz a cada momento. Lembra que no semestre passado nós só falamos nisso. Mostramos aqui a teoria do vagalume. Né? Mas vamos reforçar isso para que a gente possa compreender melhor. O todo não foi feito por Deus de uma só vez, para sempre, de improviso, num dado momento. Mas antes se está continuamente formando. Então vamos pensar, quando a gente pensa no todo, imagina o seguinte, que o todo é novo a cada momento. E não tem uma memória fazendo um novo todo. O todo se refaz a cada momento. Por que a gente não vê isso? Porque a gente fica preso na nossa memória. A gente fica preso nos nossos sentimentos. A gente fica preso no nosso condicionamento. Como nós estamos presos, nós só vamos ver aquilo que a gente mesmo gera pelo campo mental. E como aquilo que a gente gera pelo campo mental sempre é a mesma coisa, dada aos nossos sentimentos, a nossa consciência de inocência ou de culpabilidade, a nossa consciência de mágoa, a nossa consciência de colocar no outro o defeito que a nós pertence, fazemos com que isso não faça a gente ver um novo que está a cada momento. Assim como o nosso organismo o tempo todo está sendo renovado, o tempo todo está formando novas células, o tempo todo está em metabolismo cada vez mais complexo, e ao mesmo tempo com várias mutações. Por quê? Porque as substâncias que a gente recebe, aquilo que a gente come, aquilo que a gente respira, tudo isso, a cada momento tem as suas diferenças, tá claro? Da mesma forma, nós estamos num metabolismo da totalidade, e o universo é feito a cada momento. É como diz Emmanuel. Emmanuel fala o seguinte: não é a matéria que se sustenta, é o campo mental que sustenta a matéria. Então é como se nós estivéssemos a cada momento refazendo todo o universo. É como se fosse um pôr do sol, um nascer do sol. Você nunca vai ver um nascer do sol, um pôr do sol idêntico. Se a gente pegar esse exemplo como uma metáfora para a gente poder compreender, o universo é exatamente isso. É um pôr do sol, um nascer do sol novo a cada momento. E continuamente sendo feito. Por isso que Jesus foi tão claro: eu trabalho e meu Pai trabalha até hoje. E é por isso que está lá na Gênesis: no sexto dia Deus descansou. Porque o sexto dia significa o final da evolução, quando todos nós nos unificamos no amor. Então não vai ter mais luta entre o bem e o mal, entre o maior e o menor. Vai existir uma interação de amor. É por isso que está lá: no sexto dia Deus descansa. E muitas vezes a gente brinca com esses termos sem conhecer o que está por trás desses termos, em termos de uma compreensão de símbolo. O todo é resultado de uma criação contínua, obra de um Deus sempre ativo e presente, não de um Deus que uma vez o construiu, se afastou da criação para ficar inerte a contemplá-la do alto da sua glória, separado do fruto do seu trabalho, que continua estaticamente a existir por si mesmo, agora independente da obra do seu Criador. Então você fala assim: não, mas existem fenômenos que se repetem dentro do universo. Mas isso não significa que eles se repetem com a mesma proporção e da mesma forma. Você vê todo dia a chuva sendo repetida,
Mas cada chuva tem a sua característica e tem o seu momento. O clima tem as suas características, o momento da chuva tem as características, a evaporação tem a sua característica. Que elas podem mudar, podem inclusive viver em ciclos, como vem o ciclo das manchas solares, por exemplo, mas todas elas dentro de um contexto de mudança e de criação permanente. Ou seja, nós vivemos uma criação contínua. Então, psiquicamente, fisicamente, no campo dinâmico do universo, nós estamos criando e sendo criados a todo momento. Então, a oportunidade para o novo, a oportunidade para a mudança, a oportunidade de se fazer novamente, a cada momento, de nascer, de transformar, ela é a coisa mais pura e mais sagrada do universo. Você pode fazer isso a qualquer momento. Nós não fazemos porque nós transformamos os nossos sentimentos, as nossas ideias, os nossos pensamentos em valores. E nos apegamos a ele. Assim como a gente se apega a um bem material, assim como a gente se apega a uma pessoa, a gente se apega a ideias, a sentimentos, a rotinas. E temos medo da mudança. Esse apego é que faz a gente viver essa rotina infernal que nós vivemos e não haver mudança em nós, apesar de tudo estar mudando, inclusive a nós mesmos, porque mesmo que a gente resista, a mudança está acontecendo dentro da nossa alma em maior ou menor grau. É por isso que mais cedo ou mais tarde surge o arrependimento, mais cedo ou mais tarde nós abandonamos o mal, mais cedo ou mais tarde nós nos transformamos, e como diz Jesus, nenhuma ovelha se perderá. Por quê? Porque o amor de Deus, além de ser absoluto, ele é atrativo. Então, mais cedo ou mais tarde, nós caminhamos voluntariamente para ele. Próximo slide. Essa imagem é muito bacana. Nós próprios somos os construtores de nós mesmos, cooperando com a contínua obra criadora de Deus. Então, nós somos co-criadores. Então, o universo todo está continuamente em transformação. E a obra que nós temos de executar é a obra da nossa própria transformação. Então, nós próprios somos os construtores de nós mesmos, cooperando com a contínua obra criadora de Deus. Nunca estamos sozinhos, porque todos estamos interligados. Todas as outras formas de existência estão junto de nós e vão avançando conosco no mesmo caminho. Então, todas as formas de existência. Então, avança conosco, cada um encontrando o seu campo. Nós já estamos a meio caminho, como diz o Livro dos Espíritos. Estamos a meio caminho. A distância que está entre o homem e o animal é a mesma distância que está entre o homem e o anjo. Então, estamos a meio caminho. Então, isso significa que já andamos muito, mas temos muito a andar. Agora inicia a fase onde a nossa vontade, as nossas escolhas são fundamentais no nosso progresso. Nós vivemos uma fase determinística dirigida pela lei. Agora nós somos dirigidos pela lei e compartilhados com as nossas escolhas. Próximo. Somente a admissão desse campo comum permite compreender também os fenômenos manifestos nas constelações familiares. Por exemplo, que os representantes de algum membro da família, quando colocados em seu espaço relacional, de repente passa a sentir-se como aquela pessoa que representam, embora nada saibam a seu respeito. Dentro da doutrina espírita, nós temos os fenômenos mediúnicos. E temos os fenômenos, por exemplo, de incorporação, onde uma entidade, muitas vezes entra em contato, em sintonia com um determinado médium e se manifesta. E o médium sente e traduz esses sentimentos de tudo aquilo que o espírito traz, de todos os seus tormentos, de todas as suas inquietações. Quanto maior a sensibilidade mediúnica, maior o foco pela qual a entidade pode transmitir e pode se apresentar. Ora, o que o Bert Hellinger mostra que esse sistema de interligação e de sensibilidade pode acontecer conosco, porque nós estamos todos interligados um no outro. Então, na hora que ele coloca lá, dentro da constelação familiar, colocam pessoas para representar os nossos membros da família, eles agem, por assim dizer, como se fossem médiuns do campo. E são capazes de sentir, perceber, demonstrar aquilo que os entes familiares estão vivendo.
Então, na verdade, o que acontece no fenômeno de constelação familiar é uma ressonância entre o membro que está representando uma pessoa da família e aquela pessoa. Ou seja, encontra uma ressonância. Como encontra a ressonância, os fatos que estão envolvidos na família é capaz de aparecer. Se você tiver uma consciência de unidade para observar e ver, você então pode formar uma imagem adequada para dar início à renovação do processo. Porque é aquilo que nós já falamos aqui muitas vezes. Lembra que toda a nossa conduta e toda a nossa mente funciona por quadro mental. E muitas vezes uma imagem adequada é capaz de ordenar a partir daí o nosso mundo interior. E é exatamente aquilo que o Bert fala. A ressonância que existe no universo e a ligação que existe no universo permite-nos sentir e perceber o que o outro está sentindo e percebendo. Tanto é verdade que quando nós estamos ligados essencialmente a uma pessoa, o que acontece com ela, ela pode estar bem distante da gente e que a gente passa a perceber. Seja no campo do sentimento, seja no campo de situações que ela possa estar vivendo. Porque nós estamos interligados e temos ressonância um com o outro. Próximo slide. No interior do campo, cada um está em ressonância com todos. Ninguém e nada pode escapar-lhe. Até mesmo o passado e os mortos continuam nele, presente e atuante. Por isso, todas as tentativas de excluir uma pessoa ou de livrar-se dela são fadados ao fracasso. Olha, nós conhecemos determinados tipos de mediunidade que se um médium, né, que consegue traduzir os fenômenos psíquicos, onde ele pode fazer a leitura de determinados objetos, que é a psicometria. Então ele pode pegar um objeto e falar, ó, esse objeto aqui é de uma pessoa assim, 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 o quadro dela é... E conforme a sensibilidade, ele pode descrever inclusive o ambiente onde essa carteira sempre esteve. Ele é capaz de perceber, a carteira funciona como elemento de ligação àquele campo. Ok? Isso aí acontece por demais dentro de um processo de psicometria. E tem vários médios. Inclusive tinha médicos que eram capazes de descrever situações do passado longínquo através de escavações, em que se fazia escavações e pegava objetos, e ele era capaz de descrever de quem eram os objetos, de que época, de que forma, o que existiu, e tudo aquilo que estava envolvido. Então isso aí é psicometria. Muito bem. Então nós podemos dizer que o campo familiar, ao que nós estamos interligados, existe também uma espécie de psicometria. Todos os fatos que já ocorreram, tá claro? Mesmo aqueles que são considerados passado, de gerações passadas, está dentro desse campo familiar. Então, dentro da visão, lembra aqui que nós já falamos isso, nós temos a nossa evolução individual, que nós saímos do ego para o self, e fazemos isso através do processo do autoconhecimento, principalmente na fase que nós estamos. Nós temos a nossa evolução coletiva, que vai do eu e o próximo até a totalidade, e a evolução em Deus, que vai da negação até a plenitude divina. Ora, nós estamos estudando o fenômeno individual dentro do coletivo. Então, da mesma forma que a nossa história inteirinha está dentro de nós, toda a história evolutiva nossa está dentro de nós. E olha bem que quando nós nascemos, nós passamos por toda essa história evolutiva dentro do útero. Começa com um ponto, igualzinho começou o universo, né? O espermatozoide, o óvulo, formando o ovo que vai dar origem ao embrião, começa num ponto, igualzinho ao universo. E a partir daí vai passando pelos diferentes reinos, até novamente a gente manifestar o reino humano e surgir a forma humana que vai caracterizar o nosso nascimento. Da mesma forma, toda essa história passada está dentro do campo familiar como um todo. Porque nós pertencemos à família humana, segmentada em vários tipos de família que nós vamos formando à medida que vamos unindo. Então, à medida que nós vamos unindo, nós estamos interligados à família, estamos interligados a grupos, nós estamos ligados a determinados campos da sociedade, estamos ligados a determinado estado, estamos ligados a determinada unidade e vamos fazendo as nossas transposições.
Então nós evoluímos como pessoa, como grupo, como família e também como sociedade, e evoluímos também como nação. Então nós estamos interligados. Então essa história toda está dentro do campo familiar. Então quando nós estamos trabalhando-nos intimamente, através do processo do autoconhecimento, e quando nós estamos convivendo com a nossa família e trabalhando o campo familiar, nós estamos trabalhando conteúdos não só nossos, mas de toda a família, o conteúdo coletivo. Logicamente que, como os processos encarnatórios vão nos unindo através do tempo, muitas vezes as famílias passadas também estão contidas dentro da família presente, como um processo reencarnatório. Então, não adianta excluir ninguém. Porque todo mundo que foi excluído está no conteúdo dentro do campo. E toda exclusão repercute no campo. E toda exclusão espera o momento da modificação de ser aceito. Não só dentro do processo reencarnatório, mas também dentro do processo psíquico. Então todo mundo que a gente exclui é semelhante a um defeito que a gente reprime. Já cansei de dizer aqui que todo defeito reprimido é, como diz Freud, cresce no escuro e explode como vulcão. E todo processo familiar coletivo reprimido, descartado, jogado fora, excluído, também vai explodir como um vulcão dentro do campo familiar. E vai encontrar representantes na nova família que vai passar a vincular aqueles sentimentos e desempenhar aquele tipo de ato. É por isso que as coisas perpetuam. Não é por uma questão apenas genética, mas é por uma questão, sobretudo, de uma genética psíquica. De assimilação, absorção desse campo vibratório onde todos nós estamos envolvidos. Seria semelhante ao seguinte: nós temos um ambiente social onde nós vivemos. E perto desse ambiente social tem um pântano. Nós vamos lá e fazemos de conta que o pântano não existe. Excluímos o pântano da nossa visão e dos nossos cuidados. Olha, mais cedo ou mais tarde, o pântano contamina o nosso ambiente. Não tem como. É aquela história, eu posso cuidar da minha casa e eliminar ali o mosquito da dengue. Mas se isso não for coletivo, o mosquito do vizinho não tem muro para ele. A mesma coisa do pântano. Eu posso deixar lá um tempo, o pântano não está lá. Daqui a pouco ele está provocando problemas e situações adversas no nosso ambiente. Foi o que a gente fez com a exclusão social. Nós fizemos isso. E hoje em dia nós vivemos um campo de violência imenso. E estamos aí à busca da igualdade social e na tentativa de correção desse processo. O mesmo se dá aí. Todo o campo que nós não cuidamos ou que nós excluímos, ele influencia todo o campo e todas as pessoas que participam dele. É aquilo que o Bert fala muito bacana. Ele fala assim, que no campo familiar, no campo da nossa existência, não é admitida a exclusão. Todo mundo tem o mesmo direito. A exclusão não significa uma concordância com o ato do outro, mas significa que ele não vai ser excluído dos direitos que ele possui pelo erro que ele cometeu. O erro que ele cometeu, o próprio caminho da vida e a própria vida vai fazer com que ele vai corrigir. E ele vai receber os resultados desse erro. Mas nós não podemos aumentá-lo com aquilo que a gente justifica com a nossa boa consciência, no sentido de que o erro do outro é inadmissível, que ele tem de ser afastado e não tem mais de ter nenhum direito dentro do nosso campo familiar. Alice, por exemplo, nesse caso, você tem a parte da família. Vamos pegar uma família que tem uma pessoa que faz algumas ações que é excluída. A família resolve parar dessa exclusão mental, dessa exclusão psíquica. Qual que é o papel do outro, do excluído em si? Porque tem vezes que mesmo que a família faça esse movimento, ele ainda se sinta carregado por aquela outra energia. O campo acaba por levar ele no futuro. Mas como é que é isso, assim? Acontece o seguinte, o importante é a nossa visão. Né? No livro Paulo Estevam tem uma passagem muito boa, que o personagem Paulo de Tarso, quando ele fala com Marcos, ele fala assim: todos nós temos de chegar em caravana. Aqueles que se desgarram por livre vontade têm de chegar sozinhos. Então olha bem, se o campo não exclui e oferece a oportunidade de reparação e de integração, e mesmo assim a pessoa resolve por ela mesma se auto-excluir,
Então, consequentemente, o campo está protegido pelo próprio pensamento daqueles todos que acolhem. E a pessoa passa a ser responsável, como na palavra do Paulo. Quer dizer, todos nós temos de chegar em caravanas, e chegamos em caravanas, chegamos em grupos, chegamos em família. Mas aqueles que se desgarram por livre e espontânea vontade, vão ter de chegar sozinhos. Ou seja, vai ter de caminhar no sentido de buscar o grupo novamente e se integrar a esse grupo. O que não pode existir é partir de nós a exclusão do outro, como existe sempre. É excluído pelas mais diferentes condições, seja nos grupos sociais, seja nos grupos familiares, seja nos grupos religiosos. Quer dizer, aquele que não está dentro da conduta do determinado grupo é excluído. Essa exclusão vai causar problema, seja no campo vibratório da família, seja no campo vibratório do grupo, seja no campo vibratório do grupo espiritual. O que está se mostrando que, em hipótese alguma, a exclusão é o caminho. A inclusão é o elemento primordial, aquilo que nós sempre falamos aqui no nosso curso. O amor nunca exclui, ele sempre inclui. Ok? Luciana, mas nesse caso, quando a pessoa se auto-exclui, essa exclusão gera algum tipo de... alguma ressonância na família que não está excluindo? Sim, não tenha dúvida que gera uma ressonância, mas essa ressonância não vai ser tão importante como o grupo excluindo ela. Isso. Lembra que muitas vezes a gente fala que a pessoa se auto-exclui quando é a gente que mantém a exclusão. Então vamos tomar cuidado com as palavras que a gente vai usar em relação a isso, porque a gente, como ser humano, a gente é muito assim. Não, nós tudo bem, aceitamos a pessoa, certo? Ela que não quer. Então toma cuidado que muitas vezes isso é uma desculpa. Geralmente é o grupo que não aceita, certo? E acha muito bom que essa pessoa não se movimente. Então a gente tem que tomar cuidado com as desculpas que a gente oferece. Mas, sendo verdadeiro, ou seja, o grupo realmente livrando-se dessa condição, aí o impacto dessa pessoa no campo será menor. Pelo contrário, o que foi excluído, desprezado ou exterminado ganha mais poder nesse campo com as tentativas de eliminá-lo. Quanto mais se tenta eliminá-lo, tanto mais fortemente ele atua. O campo fica perturbado e em desordem, até que também o reprimido seja reconhecido e receba o lugar que lhe cabe. Cada um de nós ocupa um lugar. Cada um de nós, dentro da família, dentro do grupo, ocupa um lugar e uma função. Essas peças são interligadas. Todo o processo é sistêmico. É um organismo, onde cada um de nós desempenha uma função e está interligado ao todo. Qualquer desprezo e qualquer isolamento significa repercussão no campo e problema coletivo que nós vamos viver. Da mesma forma que quando nós atuamos sobre o nosso organismo como um vício, mais cedo ou mais tarde esse organismo vai apresentar os problemas na forma de doença, de sintomas. Da mesma forma que nós muitas vezes não modificamos a nossa forma de ser e de pensar, daqui a pouco nós vamos ter distúrbios, desordem, desarmonia no nosso campo interior. O mesmo acontece com o campo familiar, o mesmo acontece com o campo social, o mesmo acontece com os grupos do qual nós fazemos parte. Ok? Lucimeire, voltando a esse assunto da inclusão, né, e da exclusão, assim, não adianta a família tentar incluir uma pessoa que não seja pelo coração, assim. Sim. Eu vejo assim que às vezes você fala, não, eu aceito, uma questão assim, você fala, eu aceito, nós aceitamos, nós fazemos tudo e tudo, mas se aquilo não partir de dentro do coração, a aceitação não for por amor, não adianta essa postura familiar, né, de uma aceitação. Sim. E isso é bom a gente deixar claro. Quando nós estamos falando aqui em aceitação, nós estamos falando a coisa real, não é na desculpa. Tá? Não é na mentira. Tá? Mesmo que você seja mentirosa, eu não vou te excluir. Mas não é na mentira que nós vamos considerar. Próximo. Podemos entender melhor os modos de atuação da consciência, levando em consideração a associação com os campos mentais. Então fica patente que nos movemos em diferentes campos, e por essa razão também temos diferentes consciências.
As reações da consciência nos mostram como atua um determinado campo, que é incluído nele, quem e o que dele é excluído ou reprimido. Então nós temos vários campos de consciência, já falamos isso aqui no início. Então vou mostrar como é que isso acontece. As figuras do Adalto, por favor. Pessoal, presta atenção aqui, todo mundo, ó, pessoal da TV Ibis, não levante. Pessoal de Goiânia, prestando atenção. Brevemente nesse local. Não vai demorar. Coloca aí. Olha aqui. Nós já falamos aqui na primeira aula. Agora, graças ao Adalto, ele desenhou aqui pra gente o processo que nós falamos aqui no passado. Nós mostramos que nós estamos ligados ao campo através dos nossos vórtices ou núcleos mentais. Esses núcleos mentais têm os seus satélites. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que esse núcleo aqui seja um núcleo de mágoa. Tá claro? Então aqui nós temos um núcleo central, ou um vórtice, ou um núcleo mental de mágoa, e os vários satélites, as várias imagens, as várias pessoas que nós desenvolvemos essa mágoa. Então a nossa interligação com o outro se dá através desses núcleos. Entendeu então que na hora que uma vibração, que um ser não é aceito dentro do campo, aquele próprio campo recebe um conteúdo que vai fortalecer os núcleos de várias pessoas dentro do campo? É por isso que você vai ver aquele cara que, durante a adolescência, durante a juventude, criticava o pai e não aceitava o pai porque ele era alcoólatra. E lá na frente ele se torna um alcoólatra. Não é só por uma questão genética, mas, acima de tudo, por uma hereditariedade psíquica. E aquela rejeição cria no campo uma desordem que é assimilada pelos nossos núcleos mentais semelhantes. E aqui o Adalto fez questão de mostrar a mulher com os vários núcleos mentais, aqui você pode colocar infinitos núcleos mentais, e interligado ao passado reencarnatório. Então a mesma mulher ligada ao passado reencarnatório, ligada ao passado reencarnatório. E os núcleos do passado reencarnatório incidindo sobre o presente. É aquilo que eu sempre brinco, eu não acredito em reencarnação passada. Eu acredito em reencarnação presente, porque nada passa. Nós não lembramos do fato, mas está tudo registrado no sentimento. Nós não lembramos da cadeia dos fatos, assim como a gente não lembra dos fatos que aconteceram de 0 a 7 anos, por exemplo. Desde o momento que a gente nasce, desde do útero materno até os 7 anos. Nós não lembramos de muitos fatos que ocorreram. Nós lembramos do sentimento, e muitas vezes os traumas estão dentro do inconsciente. Da mesma forma, nós não lembramos das reencarnações passadas em relação a fatos, não em relação a sentimentos. Então esses núcleos, eles estão presentes na vida atual, interconectados com a vida passada. É por essa razão que quando a pessoa tem aqui, no núcleo, aqui vamos supor para esse núcleo aqui, seja um núcleo de suicídio, e que ela já tenha suicídios em vidas passadas. Na hora que acontece um problema na vida presente, ela soma essas vibrações aqui, ó. E se ela tiver ainda dentro de um campo familiar, onde a vibração de rejeição levou a pessoas a suicídio, esse campo então vai explodir. É por isso que o Bert fala assim, vai atuar sobre a pessoa mais frágil. Não é a pessoa mais frágil, é a pessoa de ressonância. A pessoa que entra em ressonância por possuir núcleos semelhantes com aquilo que está no campo familiar. Então é por essa razão que você pega um menino muitas vezes de 15 anos, né? Uma criança mais ou menos de 15 anos, que teve a primeira namoradinha rompe com ele e vai lá e suicida. Eu falo que isso é a síndrome do abismo. É porque debaixo dele já devia vários núcleos mentais de rejeição, vários núcleos vibratórios no passado reencarnatório e no presente, que estão interligados. E na hora que vem mais uma rejeição, ele sucumbe aos mesmos atos da vida passada. Então é por aqui que nós nos ligamos. E esses satélites também vão crescendo. Entendeu por que você assimila do campo? Porque você vai fortalecendo a mesma conduta, o mesmo campo de ressonância.
Próximo. Então aqui está mostrando, né? Deixou a mulher aqui visível para mostrar os vários núcleos. Então você coloca aqui 10, 20, 30, 40, 50, 100, que são os nossos núcleos mentais. E você pode olhar que eles se repetem. Por isso que é um vórtice. Lógico que nós estamos tendo uma visão estática. Nós não estamos tendo uma visão dinâmica. É estática, porque é o que nós podemos, por enquanto, tê-la. Mas o Adalto ainda vai desenhar isso para poder mostrar a dinâmica. Vai chegar lá. Então, aqui está mostrando os núcleos. Esses núcleos é aquilo que a gente repete o tempo todo. É aquilo que quando a gente vai dormir, a gente fica repetindo. É aquilo que a gente passa o dia inteiro remoendo ou ruminando na nossa cabeça. É aqueles quadros que já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, você fala, aquela pessoa me paga. Você acha que eu esqueço o que ela fez comigo? Então é esses núcleos que estão aqui, ó. É por isso que Jesus foi tão claro, a cada dia basta o seu mal, a cada dia basta a sua preocupação. Porque se você nascesse a cada dia, esse processo não existiria dessa forma. Mas não, nós vamos fazer esses núcleos crescendo. Então, vamos aumentando isso aqui, ó. Vamos supor que o caso dela seja inveja. E ela vai alimentando a inveja, vai alimentando a inveja, vai alimentando a inveja. Daqui a pouco, todo o campo dela, onde tem inveja, ela assimila. E como ela não vai ver, porque muitas vezes está no inconsciente, ela projeta nos outros. Onde eu vou, eu sou invejada. O pessoal tem inveja de mim. Quando fala isso, você pode saber que na maioria das vezes é projeção. Por quê? Porque a pessoa vai se especializando. Esses núcleos é o que está na nossa mente, gente. É o que faz a gente não dormir. Você fica ali remoendo, remoendo, remoendo. Muitas vezes você fala assim, não tem nenhum núcleo específico. Você pode ter aqui uma casinha de lixo. Vamos supor que essa daqui seja o lixo. Sabe o lixo mental? Você fica preso no dia a dia. Tem gente, vou pegar o perfeccionista. Ele fica organizando o dia, né? Na hora que ele vai dormir, amanhã cedo eu vou acordar, vou fazer isso, depois isso, depois isso. Organiza o mundo todinho. Aí quando sai da rotina que ele organizou, fica nervoso. Oh meu Deus, hoje não rendeu nada. A vida é uma cópia. O perfeccionista faz isso. Próximo. Agora, o Adalto nos mostrou aqui a interligação de um campo. Essas linhas aqui é a interligação do campo. E ele está mostrando que essa interligação se dá através dos núcleos. Ele podia ter desenhado ali igual, né? Mas não deu certo. Mas aqui, ó, o núcleo que ele possui interliga ao núcleo dela, que por sua vez está ligado ao núcleo de outra pessoa ou seu núcleo reencarnatório. Então olha como é que se dá a ressonância, como é que se dá a ligação. Ela se dá através dos núcleos que funcionam como filtro. Então olha bem o que eu estou falando aqui. Não é só o que a gente fala, não é só o que a gente diz, é o que a gente pensa, é o que a gente sente. Lembra que esse núcleo aqui, quando eu chamo núcleo mental, é ideio-emotiva. Mento-emotiva. Emocional-mental. Tá claro? Então é por aí que nós nos ligamos. A ressonância ocorre entre os núcleos. E o que a gente tem da outra pessoa, a imagem que a gente tem da outra pessoa, passa primeiro pelo nosso núcleo, pela nossa interpretação. E aí a gente vai entender aquilo que André Luiz fala lá, que os filhos, até a idade, principalmente até os 7 anos, são médiuns dos pais. Eu falo isso em Mecanismo da Mediunidade e Evolução em 2 Mundos. Médiuns. Por quê? Porque ligam-se aos núcleos dos pais. Então muitas vezes a criança está extremamente inquieta, extremamente irritada, e a gente fala assim, mas esse menino, você devia falar assim, mas a mamãe, mas o papai, mas a família. Por quê? Porque se interligam através desses núcleos. Pessoal, alguma pergunta? Estão entendendo? Muito bem. Próximo slide. Aqui está mostrando em outra imagem, quer dizer, o mesmo núcleo, né? Então, imagina uma pessoa tendo vários núcleos da mesma
da mesma característica, com intensidades diferentes. Entendeu? Porque vai explodir doenças aqui, vai levar problemas no campo e vai levar sintonias. Por isso que vai causar neurose, psicose e aí por diante. Então aí está uma pessoa, ó, o mesmo núcleo sendo repetido com diferentes quadros. Próximo. Aqui é a mesma imagem, mostrando aqui melhor o processo reencarnatório. Principalmente essa imagem aqui de cima, ó, a interligação do processo reencarnatório. E aí você pode ver não só como processo reencarnatório, como pode ver também pessoas distantes que também se interligam no campo. Próximo slide. A mesma coisa, mostrando aí uma outra visão do mesmo quadro e a interligação existente entre as pessoas. É assim que ocorre. Quer ver? Vai ter um quadro aqui melhor. Próximo. Marquinhos, tá tudo bem aí? Tá na imagem? Sim, estamos acompanhando. Pode prosseguir. Olha, aqui o Adalto quis dar uma ideia de um holograma, a ideia de massa. Então é assim que ocorre, ó, um holograma interferindo e em ressonância com várias pessoas. Então é um campo de interferência de onda vibratória do campo consciencial mental. E essa ideia aí dá uma ideia melhor do que a linha. Agora coloca essas pessoas o mais distante possível. A ligação permanece. E o conteúdo do campo vai ser assimilado por cada pessoa. Cada pessoa vai traduzi-la em si mesmo e reagir com esse conteúdo. E tudo que está nesse campo, seja passado, presente ou futuro, está aí dentro. Dependendo das escolhas coletivas, vai gerar desarmonia ou harmonia. Você entendeu por que a família tem aquele período que a família está toda calma? Aí de uma hora para outra ela entra em turbulência? Porque todo aquele conteúdo que estava dentro do campo, que estava sendo assimilado, que estava sendo assimilado, absorvido, que estava sendo emitido, chega a um ponto, igualzinho a uma reação química, de saturação. Na hora que ele chega naquele ponto, ele explode dentro do campo familiar. Você pode olhar que todas as nossas famílias andam assim, né? Período de calma e... Eu até brinco com isso, que eu falo que felicidade é o espaço entre duas dores. Porque é exatamente isso. Quer dizer, você está dentro de um processo que você acha que está tudo calminho, de uma hora para outra aquilo explode. Por quê? Porque todo esse conteúdo vai sendo assimilado e emitido por cada pessoa da família. Daqui a pouco, aquele campo todo absorve e explode na forma de problema, na forma de revolta, na forma de briga, na forma de confusão, na forma de desarmonia. Qual é a proposta do Bert Hellinger? Eu vendo quais são os problemas de desarmonia, eu crio uma nova imagem para que dentro desse campo comece a ser assimilado novos processos e que cada pessoa comece a mudar os seus núcleos. Porque da mesma maneira que nós mostramos núcleos negativos, você pode formar núcleos positivos. Ok? Dizem que na família existe sempre um elemento que costuma, vamos falar assim, equilibrar as energias de todo o conjunto, de toda a coletividade familiar ali. E geralmente quando esse elemento ele sai, perde ou desencarna, sai de foco, a família geralmente costuma se desequilibrar. Acontece isso mesmo? Ah, não tenha dúvida. Porque muitas vezes você pode ter aquelas pessoas que se dedicam à família e conseguem agrupar, conseguem amenizar, conseguem transformar, conseguem acolher. E essas figuras são fundamentais dentro da família. Certo? Por quê? Porque ela faz esse metabolismo das coisas menores, tentando transformá-la. Isso aí é fundamental. Teria de ser um papel de todos nós. Mas muitas vezes fica na figura da avó, fica na figura da mãe, fica na figura de um tio, de um pai, de alguém, que muitas vezes faz esse processo. Assim como os grandes homens fazem esse processo em relação à humanidade. Próximo. Aí, ó, quando eu falo interferência de onda, eu estou falando isso aí. Então, um exemplo de interferência de onda. Aquele campo lá nada mais é do que uma interferência de onda, seja construtiva, seja destrutiva, seja do que for, mas sempre interferindo no campo. Próximo. Aí, então a visão da interferência de onda da mesma maneira. Então aquele desenho do balde, do Adalto,
interprete assim, ó. Na verdade, é um campo de interferência de onda, um holograma familiar. Próximo. Muito bem. Ó, mais pessoas. Olha o mesmo processo com várias pessoas. Agora vamos colocar aí 100 mil, 1 milhão, 2 milhões. Tá claro? E vamos colocar na velocidade do pensamento. Segundo a Deluise, é maior que a velocidade da luz. Mas vamos nos contentar com a velocidade da luz. Ou seja, cada pensamento que a gente emite dá 7 voltas na Terra em 1 segundo. Para a gente poder entender com quantas mentes a gente interliga. Entendeu porque os seus núcleos você não consegue sair? Porque muitas vezes os núcleos fazem parte de uma cadeia de ressonância. Assim como o vício faz parte de uma cadeia de pessoas que convivem conosco. Entendeu lá? Agora, a mesma coisa existe quando o pensamento é positivo. A mesma interligação existe quando os pensamentos são superiores. Quando o campo mental se volta para o superior. A ligação se dá da mesma forma. Tudo bem? Perguntas? Alguma pergunta? Da internet? Manda. Da TV Ibis. Pergunta enviada pelo Francisco de Caraguatatuba. Quando um dos elementos da família é que escolhe ser excluído por vivenciar outros caminhos que a sua família e seus outros membros não compartilham, por exemplo, a pessoa nasce numa família rica e poderosa, onde todos os seus membros cumprem os mesmos ideais, mas um desses elementos, num dado momento, por ter adquirido um outro nível de sensibilidade, resolve se auto-excluir do seio familiar. A fim de viver suas próprias experiências e construir seu destino com valores diferentes. Como fica tal situação dentro do estudo que está sendo feito? Tudo que a gente está aceito é o seguinte: você pode fazer todo o processo de escolha do seu caminho sem que você exclua a família. Quando nós estamos falando aqui em exclusão, nós não estamos falando em assimilação dos conteúdos de capricho. Eu não preciso excluir o meu familiar porque ele está tendo determinado tipo de comportamento que nada mais é do que egoísmo e capricho dele. Eu não vou excluir. Eu não vou aceitar a conduta de controle dele em relação a mim. Mas eu não preciso excluir afetivamente. Quando está no Evangelho, honrar pai e mãe não significa fazer tudo que pai e mãe quer. Ok? Significa o quê? Ter a consciência do destino. Cada um de nós é responsável pelo nosso próprio destino. Mas eu não vou excluir pela ideia ser oposta. Eu não vou excluir porque eu penso diferente. Então acredite que uma pessoa, por exemplo, que tem ideais diferentes de uma família, ele pode continuar aceitando a família dele e escolhendo o próprio caminho, sem necessidade de exclusão. Já pensou se Jesus fosse excluir toda pessoa que fosse evoluída? E ele só fosse conviver com aqueles que eram evoluídos ou que tivesse a tendência para o campo maior do amor? Nós estávamos perdidos. Então eu posso conviver no meio sem me contaminar do meio e sem precisar excluir o meio para que haja o meu aperfeiçoamento. Não concordar não significa excluir. Não aceitar não significa deixar de lado. Eu posso não aceitar o seu capricho. Eu posso não aceitar a sua conduta. Eu posso não aceitar a sua maneira de ver o mundo. Eu posso não aceitar o controle que você quer exercer sobre mim. Mas eu não excluo você dos meus sentimentos. Eu não excluo você do meu amor. Eu não excluo você da honra. Eu não excluo você do carinho. Eu não excluo você por achar que você é inferior, eu sou superior, você está no caminho ruim e eu estou no caminho bom. Não. Eu posso muito bem seguir o próprio caminho, e é bom que faça assim, como a pergunta dele. É bom que faça o próprio caminho, que você é responsável por você. Agora, eu não preciso excluir. E a família também não precisa se unir para excluir o outro, porque ele passa a ser responsável por essa exclusão. Ok? Próximo. Olha que bacana. A interligação, as várias interligações.
Olha como é que os nossos núcleos são fortalecidos, gente. Olha como é que os nossos núcleos crescem. Olha como é que os nossos núcleos vão sendo fortificados. É uma pena que essa imagem aqui não dá para mostrar como é que eles estão crescendo. Vai dar cria. Olha lá. Olha as interligações. E a ressonância dentro do campo. E olha, as interligações cruzadas. Ok? Então vamos tomar uma aguinha, tomar um cafezinho. Pessoal da TV Ibis, vamos tomar um cafezinho. 5 minutos de descanso para a gente voltar. Goiânia. Marquinhos, alguma coisa? Tudo bem? Alô, alô, Marcos. Tudo bem. Bem, pessoal, alguma pergunta? Pessoal de Goiânia, alguma pergunta? Pessoal de Brasília? TV Ibis, alguma pergunta? Tem pergunta? Não? Ó, então nós fizemos uma representação também para a gente ver esse campo aqui ao vivo. Vou chamar as Ibisetes para poder vir aqui. Tá aqui, ó. Fica aqui na frente aqui. Fica assim. Opa, 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 Neuzinha. É, beleza. Então, a interligação é exatamente essa daqui, ó. Nós mostramos a interligação do grupo através do fio. Então, esse fio azul aqui representa a interligação. Aqui nós temos o núcleo com seus diferentes satélites, as suas derivações ou mesmo processo reencarnatório. A ligação entre as pessoas através de núcleos comuns. Você pode olhar que todos eles são das mesmas cores. Estão ligados no mesmo campo comum, mostrando aqui também o passado reencarnatório ou derivação de um núcleo para outro, mostrando aqui a mesma coisa, o passado reencarnatório com derivação, e a mesma coisa, a interligação desse núcleo. Esse pensamento interligado é que vai se fortalecendo. E ele se fortalece de duas maneiras: pela ressonância de inclusão ou pela ressonância de exclusão. Então você pensa isso aqui crescendo. Pensa isso aqui como se fosse um chakra. Pensa isso aqui como se fosse um redemoinho. Pensa isso aqui como se fosse um holograma. E esse campo aumentando, ampliando, até que ele explode. E é por isso que vai causar problema dentro do campo em forma de desordem, de desarmonia. O mesmo processo é a mesma coisa, no sentido positivo. Você vai ascender de uma consciência para outra. Tá claro? Pessoal de Goiânia, alguma pergunta? É para entender isso aqui. Isso aqui eu vou repetir mais do que Deus, unidade, totalidade e individualidade. Porque se a gente entender aqui, nós vamos entender o campo. Imagina esse campo aqui aumentando. Na hora que aumentar, aumenta de todos. Agora, se tiver uma pessoa que tem mais sensibilidade e está em maior ressonância, vai explodir nela. É por isso que um ente repete o outro, mesmo que o ente já morreu. É aquilo que Jesus fala, não é só na questão reencarnatória, vai acontecer na terceira, quarta, quinta geração. É também na questão psíquica. É uma lei do desenvolvimento psíquico. Tudo bem? Agradecer aqui a Zibizete, uma salva de palmas aqui para as meninas, para quem fez, que é a Irlane, tá bom? Então voltamos lá para o campo. Aquela imagem do campo, por favor. Vamos guardar isso aí, vamos fazer de acrílico agora. Então presta atenção aqui, gente. Esse campo que nos nutre. Coloque então as nossas famílias todinhas interligadas nesse campo, para que a gente entenda o que ocorre. Formando interferência de um campo vibratório para outro campo vibratório. E nós vamos entender então o que é o campo familiar. Agora, como socialmente nós estamos interligados e a humanidade está interligada, na hora que eu coloco uma pessoa representando essa daqui, ó, ela recebe informação do campo. Quanto maior a sensibilidade dela, maior a informação que ela recebe. E o que faz na constelação familiar? Pega apenas a informação preponderante. Não adianta ficar pegando informação generalizada. A preponderante que serve para a mudança do conteúdo e da imagem. Entendido? Pergunta. Pergunta da TV Ibis, do Darlô, de Goiânia. O meu eu é o resultado do meio.
Eu quero sair desta prisão do meio através da inteligência da mente e coração. Como fica o campo familiar nessa minha decisão? Ele também prende? Olha bem, lógico que a palavra correta talvez não seria prender. Ele também induz e é induzido, certo? Ele também compartilha. Para você sair, é não desprezar o campo, é você crescer acima do campo, porque na hora que você fizer isso, você vai beneficiar o campo. Então vamos supor, por exemplo, que essa pessoa aqui, ó, ela está ligada no campo, mas ela está ligada a um campo de consciência superior. Então lembra que nós temos vários tipos de família. Nós temos vários tipos de campo. Nós poderíamos representar aqui, ó. Coloca aqui para mim usar a canetinha aqui, por favor. Posso usar? Então vamos supor aqui, ó. Aqui está aquele campo familiar que eu acabei de representar. Aqui está um campo familiar superior. Aqui está um campo familiar inferior. Esse aqui atua neste. Esse aqui atua neste. Atua neste. Então, no momento em que você está aqui, mas você passa a sintonizar com o campo superior, você passa a beneficiar esse campo. É por isso que o Bert vai chamar de ordem do amor. Porque dentro da família existe uma hierarquia de função, como existe também no sistema de onde nós caímos, e ao mesmo tempo você vai ordenar, harmonizar através da imagem, que é o conteúdo que nos movimenta. Então, no momento em que você não quer participar desse processo no sentido negativo, ou de compartilhar os mesmos sentimentos, a mesma vibração, você pode assimilar o campo familiar superior. Na doutrina espírita, então, fica muito mais fácil, porque você já aprende que você tem uma família humana e uma família espiritual. Olha, e essa família espiritual é formada de diferentes níveis evolutivos, desde as famílias mais próximas a nós, até aqueles espíritos que pertencem à nossa família, mas já que estão num processo evolutivo muito maior. Então você pode perfeitamente, em vez de estar sintonizado aqui, você sintonizar aqui, ó. Você vai crescer espiritualmente, você vai aperfeiçoar o meio e vai arrastar o meio, sendo auxiliado pelo mais alto. Tá claro? Darlô, é exatamente isso. Quer dizer, você pode assimilar o campo superior e beneficiar. Agora, o que muitas vezes a gente faz? Ou a gente é excluído, ou a gente exclui a família por achar ela muito retardatária e vai achar que nós vamos fazer isso aqui sozinho. A evolução é individual e coletiva, não esqueça disso. Você faz a sua evolução individual e também tem a coletiva do qual você é responsável. É aquilo que Tiago fala tão bem. Aquele que não cuida dos seus e da sua família negou a fé. Gosto muito dessa expressão de Tiago. Ok? Próximo. Por exemplo, no caso, a gente vive uma vida inteira nesse campo de conteúdo da família. Para a gente poder adquirir esse campo superior, vai existir uma descompensação de conteúdo. E como é que a gente faz nessa transição? Olha aqui, vamos pegar esse campo aqui novamente, vamos lá. Essa pergunta do Júlio é importante, vamos lá? Todo ser, ele tem de ser compensado vibratoriamente. Nós nos alimentamos um do outro. Então esse campo que nós estamos mostrando aí é o principal elemento de alimentação da nossa alma. É aquilo que nós já falamos aqui nas aulas passadas. Nós nos alimentamos fisicamente, mas nós nos alimentamos psiquicamente. Então todo mundo, ele precisa ser fonte de amor e de amar. Não tem como. Não adianta você querer isolar do mundo. Todo mundo se alimenta um do outro através desse campo, seja o campo familiar, seja o campo social, seja o campo afetivo, todos nós nos alimentamos. Isso é o alimento básico da alma. Emmanuel chega a dizer que quando nós temos saudades de alguém, nós estamos com saudade do magnetismo daquela pessoa. Você vê como é que é importante o campo de alimento. Muito bem. Dentro dessa alimentação, no momento que eu estou aqui com a família,
e eu começo a não mais me alimentar do campo familiar, eu vou passar um tempo descompensado, sem dúvida nenhuma. É o que você vai ver na vida de um São Francisco de Assis, de um Paulo de Tarso. Passa um tempo extremamente solitário, passa um tempo extremamente sozinho. Isso tem uma representação até na vida de Jesus, que fala que passou 40 dias no deserto, que é exatamente o processo de ascensão. Então, consequentemente, você vai passar esse tempo, mas ele não vai durar muito. E você passa a assimilar um plano maior. Então, a descompensação temporária faz com que você assimile um campo maior. É aquilo que muitas vezes o Chico explicava, é graças à descompensação dele no mundo físico que ele captava cada vez melhor uma compensação superior. É aquilo que o Balde fala, a descompensação dele em relação aos homens fazia ele receber as noures. Então, na hora que isso aqui acontece, ele pode muito bem beneficiar a família. Porque ele não só se compensa, como doa. Lembra que nós absorvemos e emitimos, absorvemos e emitimos. Se nós não excluirmos o campo familiar, nós podemos nos enriquecer e enriquecer a família. É aquilo que há pouco você perguntou, aquelas pessoas que muitas vezes ajudam no processo de equilíbrio da família e da modificação dela. E aí se dá aquilo que a gente já sabe que dá na evolução, né? O que está aqui, puxa o que está aqui, o que está aqui, puxa o que está aqui e assim por diante. Ou seja, forma uma fileira, forma uma corrente, onde cada um de nós vai puxando o outro. Ok? Mais alguma pergunta? O Francisco de Caraguatatuba lá. Ok. Uma pessoa que se auto-exclui, como na minha pergunta anterior, por ter alcançado uma percepção de maior sensibilidade, por tal característica adquirida, tem compreensão e aceita a posição dos seus familiares, e tem por eles muito amor. Mas a ressonância do seio familiar não corresponde mais à sua. Ela, por vezes, irá encontrar em outra família, em outro campo, a ressonância mais adequada à sua. Pergunto, não será que nessa outra família, por fatores de vidas passadas, irá encontrar e influenciar positivamente os elementos dessa outra família? Ah, não tenha dúvida, Francisco. Nesse campo eu também concordo com você. Por quê? Porque no momento que você tem aqui, as famílias são interligadas. Né? Hoje em dia, dado o ciclo evolutivo terreno em que nós estamos, Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele fala o seguinte, que não tem nenhuma relação que a gente estabeleça na vida presente sem que tenha seus vínculos com a vida passada. Por quê? Porque a humanidade está chegando num pico do seu ciclo evolutivo. Então nós viemos com a humanidade, tá claro? Fazendo isso. Então nós estamos vivendo esse pico. Nesse momento da nossa evolução, nesse momento em que nós estamos, não existe nenhuma ligação no presente que não tenha suas raízes no passado reencarnatório. Ou, como eu gosto de dizer, no presente reencarnatório. Ora, então as famílias, elas vão se unindo. O meio que vai juntando as famílias é o meio social. É o casamento de um filho com a filha de outra família. Então, na verdade, essas famílias vão interligando e formando uma família maior. Então, na verdade, o que é a nossa família espiritual? A soma das várias famílias encarnadas. Então, na verdade, a família espiritual, ela representa uma soma. Ela vai somando todos os entes dessa família. Logicamente, que você pode estar numa família hoje que você não tem tanta ressonância com ela, mas você alimenta e é alimentada dela. Agora, você pode encontrar em outra família um elemento maior de ligação, um elemento maior de amor, de aceitação.
Olha, então você pode muito bem se compensar aqui para amar e transformar aqui. Então você pode ter uma compensação da maneira que eu mostrei aqui, a compensação no plano espiritual, da família espiritual. Você pode ter uma compensação aqui para amar e proteger aqui. Logicamente que a afinidade está dentro dos laços reencarnatórios, sem sombra de dúvida. Mas também dentro dos laços de ressonância. É por isso que nós vamos ter amigo que muitas vezes é muito mais, nos aceita e compartilha a nossa vida com muito mais amor e carinho do que o irmão. E muitas vezes o irmão pode ser o adversário de vida passada. E o amigo pode ser o irmão de vida passada que nós já nos afinamos. Certo? Então, quer dizer, você vai compensar aqui para trabalhar aqui. Mas nunca excluir aqui. Excluir, jamais. Sob nenhuma hipótese, sob nenhum comentário. Excluir no campo coletivo representa o reprimir no campo pessoal. É a pior de todas as condutas. Reprimir no campo pessoal, dentro da evolução da individualidade, certo? É tão ruim como excluir no campo coletivo. E as repercussões serão as mesmas. Ok? Francisco, um abraço. Mais alguma pergunta? Goiânia, alguma pergunta? Goianos sonolentos. Olha, se nós entendemos isso aqui hoje, eu estou satisfeito. Porque é a base de todo o nosso curso. E queiro que o Adalto aqui, com a capacidade que ele tem, vai gerar para nós alguma coisa dinâmica para mostrar como é que os núcleos crescem. Holográfica de preferência. Né? Para ver como é que os núcleos crescem e como é que nós trabalhamos. Pessoal, semana que vem, então, nós vamos ter a nossa quarta aula. Segundo o pessoal aqui da nossa técnica, na segunda-feira nós vamos ter a segunda e a terceira aula já no YouTube. E a nossa quarta aula, semana que vem, vai ser transmitida de Goiânia. Nós vamos repetir isso aqui várias vezes, para a gente não esquecer. Vamos abordar alguns outros aspectos do campo e vamos começar a estudar a questão da consciência, do julgamento, das nossas escolhas. Então, semana que vem nós vamos fazer isso. Mas antes de terminar, a Alice quer falar um pouco sobre a promoção nossa que nós estamos fazendo. Gente, boa noite, pessoal de Goiânia. Boa noite, pessoal da TV Web. Como vocês sabem, nossa obra toda é sustentada através do voluntariado e através das pessoas que compartilham conosco o ideal. Então, nós vamos fazer uma promoção aqui em Brasília no dia 14, que é um domingo. Nós vamos fazer uma promoção que é a Galinhada Beneficente Ibis, que o valor do convite é R$15, com bebida e doces à parte. E esse dinheiro vai ser todo direcionado para toda parte da obra, tanto a parte social da chácara, como a parte aqui mesmo de constituição da sede aqui de Brasília, da sede de Goiânia e todas as necessidades da nossa equipe. O nosso intuito é lançar esta promoção para nós termos uma promoção definitiva aqui em Brasília. Como em Goiânia nós já temos o Chá Magnólia. Então a gente espera realmente que todos venham. O pessoal de Goiânia, que tem parente aqui, resolva visitar os seus parentes no domingo, dia 14. E tragam eles para cá para almoçar conosco, que a partir de meio-dia pode trazer criança, pode trazer família. Nós vamos ter brinquedo aqui para as crianças, para todo mundo ficar bem à vontade. Vai ter vários sorteios. E o nosso intuito é fazer um dia bem de festa, bem à vontade, para todo mundo ficar bem. Lembrando que a gente vai fazer agora com a quantidade limitada de convites. Nós só temos 100 convites para esse dia. Nós já vendemos 70. Então, quem tiver interesse, por favor, entre em contato conosco através do e-mail do IBS ou através do telefone nosso. Pode entrar em contato com o e-mail do IBS, que eu fico vendo, fico respondendo, que aí a gente separa os convitinhos direitinho para que vocês possam vir, tá bom? Então, eu espero e aguardo todo mundo aqui, tá certo? Pessoal, para a TV IBS tem a galinhada virtual. Você compra e não come, mas você ajuda, quer dizer, você participa do campo. Então, para aqueles que quiserem ter TV IBS, nós temos a galinhada virtual. Também vai ser no dia 14.
Tá claro? Nós vamos gravar algumas imagens aqui da galinhada e na aula de quinta-feira a gente vai passar para que vocês vejam a galinhada virtual que vocês vão comer, mas não, muitas vezes não vai sentir tão bem como aqui na presencial. Mas vocês também podem colaborar, porque isso é só desculpa para poder ver se a gente arruma algum meio de sustentar as coisas que a gente faz. Então é o seguinte, quem quiser ajudar, é só entrar em contato com o site, que pode depositar na conta do IBS, e depois a gente dá toda a despesa e onde foi gasto para que todo mundo veja. Mas tem a galinhada virtual também. Quer dizer, você não vê nem a pena, mas você vale a pena ajudar a gente. Tá bom? E ajude. Se você não vier, aliás, é até bom que não venha, mas compre o ingresso, porque a gente não gasta com a galinhada. Certo? Quer dizer, compre o ingresso e não venha. Ou compre o ingresso e traga a sua galinhada. Porque aí fica mais barato para a gente ainda. Mas lembra, galinhada virtual. Certo? Você não vê a pena, mas vale a pena. Ok? E nós vamos contar aqui com a ajuda. Vou chamar o Julinho aqui para fazer a nossa prece final. Pessoal, nós estamos chamando sempre uma pessoa para fazer a nossa prece, tanto de Goiânia como de Brasília, para que a gente vai conhecendo as pessoas do IBS. Né? Hoje nós vimos aí a nossa arquiteta de efeitos visuais, a Irlane, e agora nós vamos então encerrar com a prece do Julinho. O Julinho é o nosso presidente do IBS. Julinho, por favor. Muito bem, pessoal. Então vamos nos preparar para poder fazer o nosso encerramento da noite, agradecendo a presença de todos e também de todos os web espectadores, né, que nos assistiram aí nessa noite hoje. Elevemos o nosso pensamento até o mais alto, agradecendo ao nosso Pai Maior as bênçãos recebidas nessa noite através do esclarecimento, através de toda orientação do conteúdo que tem sido ministrado e que tem, de uma certa forma, contribuído em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, toda essa oportunidade, que a sua bondade possa iluminar a todas as pessoas que estiverem em contato conosco, bem como seus lares, seus familiares. Pedimos, Senhor, pela nossa obra e que sua proteção possa estar presente conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org